Uma das coisas que também é muito marcante no que Owen escrevia, no que ele buscava ensinar, é esse foco que ele tinha na Trindade, né? Inclusive, o livro vai trazer esse subtítulo, A Teologia Trinitariana de John Owen. Acho que isso é algo que valeria a pena a gente abordar um pouco mais aqui. O que é essa teologia trinitariana de Owen? Como você colocou, Saul, esse é o tema da obra que a gente está tratando aqui nesse podcast. Em linhas gerais, como eu mencionei, Owen é considerado um dos teólogos puritanos mais importantes da sua época, e não apenas pela sua vasta produção literária, mas pela profundidade, pelo rigor da sua teologia, que já tratamos um pouquinho aí da forma de escrita de Owen, a forma como ele comunicava suas ideias. E, como diz o subtítulo da obra, um ponto que se destaca em todo o corpus de John Owen é a forma como ele integra a doutrina da Trindade e praticamente todos os aspectos do seu pensamento teológico. Nessa obra, então, aqui, o que o leitor tem é um guia e uma análise detalhada, muito rica e cuidadosa, de como Owen lida com a doutrina trinitariana, suas concepções sobre como Deus se revela como Pai, Filho e Espírito, e como essa compreensão de Deus, o único Deus, se revelando como Pai, Filho e Espírito, estão ligadas, entrelaçadas com a compreensão que Owen tem da criação, da redenção, da vida cristã e da própria igreja. Então, como o Trueman vai destacar aqui, para Owen, a Trindade não é uma doutrina periférica, não é uma doutrina secundária. Para lembrar a famoso dito de Emil Brunner, né? A doutrina da Trindade para John Owen não é uma doutrina secundária ou defensiva, né? Essa era a expressão de Emil Brunner, mas para John Owen, a Trindade é o coração da teologia cristã. É a doutrina mais importante da fé, né? Todo o desdobramento da nossa compreensão da fé e do mundo é ancorado, segundo John Owen, numa correta compreensão da revelação que Deus faz de si mesmo na Escritura Sagrada como Pai, Filho e Espírito Santo. Então Owen vai enfatizar que o conhecimento correto de Deus como Trindade é essencial para a salvação e santificação, né? Aqui a gente pode lembrar do dito de Jesus, que quando ele fala de que ele dele sai rios de água viva, né? Que só experimentarão esses rios de água viva quem crer em Cristo, como diz a Escritura, como a Escritura ensina de fato. Então, John Owen está dentro dessa tradição que pode ser retroagida lá a Agostinho de Hipona e depois João Calvino, em que a doutrina da Trindade, uma correta compreensão de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo é absolutamente essencial para a salvação, né? A gente pode lembrar do credo de Atanásio, né? Quem quer ser salvo precisa crer corretamente, né? Então, e no caso ali do credo de Atanásio, crer corretamente a respeito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e de Jesus como Deus homem encarnado para a salvação do gênero humano. Ou seja, para Owen, o dogma trinitariano, a doutrina trinitariana é uma doutrina de primeira ordem, é essencial, é primária, não é uma doutrina meramente defensiva, né, para manter fora do arraial cristão os heréticos, mas ela é importantíssima para estruturar o restante da teologia. Eu acho interessante aí porque, como você disse, né, tudo que ele escrevia tinha como base ali, perpassava tudo a questão da Trindade. Uhum. E muitas vezes a gente vê nos nossos dias cristãos, de maneira geral, aprendendo assim, né? O que é a Trindade? Tá, a Trindade é isso, é um Deus em essência, 3 em pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, pronto, tá, guardei aqui, eu creio nisso. Agora eu vou aprender sobre as outras coisas e deixo a Trindade aqui longe. Parece que as pessoas não percebem a conexão da Trindade com a doutrina da criação, com a doutrina da salvação, com a doutrina da igreja, né? E Owen não, ele conecta mais essas coisas, né? Eu acho isso muito interessante. Então, isso quando a gente não resvala para heresias, né? Então eu postei um vídeo dia desses na minha rede social, muito legal, um desenho animado,
dois irlandeses questionando São Patrício sobre a Trindade, né? Então, o vídeo é engraçado, mas destaca uma série de heresias trinitarianas, né, antitrinitarianas, que nós temos ao nosso meio, como sabelianismo, modalismo, né? Deus é como água, Deus é como ovo, Deus é como sol, né? E aí, como você disse, ilustra, acha que resolveu a situação e passa para outras doutrinas, sem entender que a Trindade é absolutamente vital para a fé cristã. Um ponto interessante aqui no livro é que Trueman vai mostrar como, por exemplo, o único Deus opera nas três pessoas em comum acordo. Como esse único Deus entrelaça em si mesmo as obras do Pai, do Filho e do Espírito. Então o Pai planeja a salvação, o Filho realiza a salvação por sua encarnação, morte e ressurreição. O Espírito Santo aplica essa obra aos crentes, aos eleitos, mas as obras externas da Trindade são as obras de toda a Trindade. Então essas obras que cada pessoa faz são as obras do único Deus. Então, Owen enfatiza bastante esses pontos na obra dele. Então, a gente lê a obra de Trueman não só como um tratado histórico, mas também um tratado que refina a nossa própria compreensão do dogma central da nossa fé, que é que Yahvé, o único Deus, o Deus de Israel, o Deus criador e redentor, se revela eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo.